Vamos falar do assunto que eu mais falo nesse canal, que são as famosas, destemidas pálpebras caídas. Hoje eu vou mostrar um outro estilo de delineado que fica muito bem em quem tem essa característica, mas também é muito bom para quem tem qualquer tipo de olho, porque a gente vai trabalhar aí regiões dos olhos que aparecem em qualquer tipo de feição. Então vamos lá! Bom, eu vi esse estilo, na verdade assim, eu já conhecia esse estilo de delineado, mas aparentemente ele tem até um nome que eu não lembro exatamente muito bem, esses dias na internet, e aí eu li que ele é bom para as pálpebras caídas, porque justamente ele fica na região dos olhos que a pálpebra não vai cobrir tanto, então ele aparece um pouco mais. Então eu experimentei e resolvi vir trazer aqui para vocês este tutorial, mas devo dizer que é um estilo de delineado que fica bom basicamente em qualquer tipo de traços, né, do rosto. Eu só não recomendaria muito para quem tem os olhos com um aspecto muito caído. O meu, por exemplo, ele já tem um aspecto um pouco caído. Vocês vão ver que vai dar a impressão do olho ficar um pouquinho mais triste, mas não é nada que me incomode, pelo menos. Mas eu acho que vale a pena você fazer aí em casa para testar. E também é um tipo de delineado fácil de fazer. Então eu vou dar o zoom e vamos começar este tutorial. Quero tentar ficar um pouquinho mais de perto hoje para ver se consigo mostrar bem o que eu vou fazer para, né, dar para entender passo a passo do que eu vou propor aqui. Bom, vamos lá, eu vou começar como sempre hidratando a região aqui dos meus olhos. Esqueci de falar que sim, eu estou com adesivos de espinhas, gente. Não sei em qual momento esse vídeo vai sair, mas eu tinha falado no outro vídeo, essas espinhas são patrocínio do ácido glicólico da Creamy, que eu ganhei uma amostrinha, e aí eu fui experimentar e claramente não ficou bom na minha pele, né? Além dele não melhorar a oleosidade, ele piorou e me encheu de espinhas, então ainda estou aí me cicatrizando. Bom, eu vou começar hidratando aqui a região dos meus olhos com o creme restaurador da Sinestesi, que eu sempre uso. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer, porque essa região dos olhos é uma região muito seca em todo mundo, tá? Porque aqui a gente não tem glândulas sebáceas, então mesmo que você tenha a sua pele oleosa, eu tenho certeza que aqui a região dos seus olhos ela é seca. Isso é uma coisa que vai ajudar a não acumular o seu corretivo, né? A deixar a maquiagem mais bonita e, enfim, a deixar a maquiagem mais bonita de uma forma geral, né? Porque você passar uma base, um corretivo com a sua pele ressecada, não fica legal, você vai piorar a situação, sua pele vai ficar feia e envelhecida. Essa maquiagem vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque como a gente vai fazer um delineado, então a ideia não é a gente fazer um olho, né, com muita sombra, muito trabalhado. Então hoje eu não vou passar primer para os olhos, eu vou direto para o corretivo. Eu vou usar essa paleta aqui da Kryolan, que é a número A, Foundation True, que eu uso ela como corretivo, às vezes é isso que eu vou fazer. Eu estou pegando aqui esta cor, que é a cor da minha pele, então não estou passando um tom mais claro, e aí eu vou passar na região das olheiras e eu já vou passar aqui em cima em toda a minha pálpebra. Por quê? Justamente como eu não vou fazer uma sombra em toda a região aqui da pálpebra, eu passo corretivo ali justamente para igualar a cor e não ficar aqui corretivo e aqui mais escuro, né? Que é o que fica quando a gente não corrige essa região. Então a ideia é fazer, como eu sempre faço, né, uma pele mais natural, porém eu estou passando ali a base na pálpebra móvel. Tô pegando um pincel um pouquinho menor e agora sim, eu vou pegar um pouquinho desse aqui que é bem mais claro, né? E eu vou passar só aqui no cantinho interno, porque eu quero dar uma iluminada. Lembrando que não é essencial passar um corretivo mais claro, você só faz isso caso você queira iluminar como eu quero. E se você for fazer como eu e não for passar base, BB blur, nada disso na sua pele toda, você vem com o que sobra aqui de sujeirinha de pincel no corretivo e puxa um pouquinho mais para baixo, para não ficar aquele destaque, né, de que aqui assim a gente tá com produto e no resto do olho não. Aí dessa forma você consegue fazer uma pele natural, né, ou até mesmo como eu vou fazer aqui no caso, sem base, mas que não vai ficar aquela coisa gritante de você só ter produto numa região, que é no caso a região dos olhos. Aí novamente estou pegando aqui um pouquinho do corretivo mais claro e estou iluminando. Eu estou fazendo isso porque aqui o meu cantinho interno ele é mais escurecido e porque hoje eu estou a fim de iluminar, normalmente eu não faço isso. E o que ficou aqui no pincel eu vou passar bem pouquinho aqui no meu nariz, só porque o meu nariz é muito vermelho, aí eu já tô de batom vermelho, aí vai ficar, né, aquele vermelhaço aqui. Bom, pronto, então preparamos
aí os olhos. Agora eu vou fazer um passo aqui que você não precisa necessariamente reproduzir, mas eu gosto de fazer. Por que eu gosto de fazer isso? Quem tem a pálpebra flácida, caída, coberta, etc., normalmente aqui tem esta pelinha aqui do olho mais inchadinha, justamente, né, porque aqui é flácido e tal, então a gente não tem o côncavo, que é o ossinho do olho, aqui bem marcado. Isso causa essa sensação de que, né, de olho inchadinho, do olho caído, da pele caída e tal. Como é que a gente resolve isso? Com uma sombra, como esta aqui, que é uma sombra opaca, ou seja, uma sombra que não tem brilho, e ela é uma sombra marrom, puxada mais para o cinza. Ela é uma sombra marrom fria. Aí só para ficar mais fácil de entender, então esta é a sombra marrom fria que eu vou usar. Isso aqui é uma sombra marrom quente. Então vejam que ela é bem avermelhada e a fria aqui ela é mais acinzentada, tá? Esta aqui obviamente que é um extremo, essa da paleta 12 Shades da Marissade, porque ela é super avermelhada, mas a ideia é que você use uma sombra mais fria, mais puxada para o cinza. Por que isso? Porque a sombra marrom mais avermelhada, ela pode causar a impressão de mais inchado, ao invés de criar uma sombra e dar a sensação de aprofundamento aqui, que é o que a gente está buscando. Mas se você não tiver uma sombra marrom acinzentada, você pode usar a sombra marrom que você tiver aí, tá? Vou pegar um pincel de esfumar, esse aqui no caso é o KP8, da primeira coleção da Marissade para Oceane. Ele tem esse corte aqui na diagonal, que eu gosto para fazer esse estilo, mas você pode usar basicamente qualquer pincel de esfumar. Eu peguei aqui um pouquinho da sombra e o que eu vou fazer? Eu vou esfumar aqui só no meu côncavo, lembrando que o côncavo é o ossinho do olho, justamente para criar uma sombra aqui e fingir que aqui eu tenho uma área que é um pouquinho mais profunda do que ela realmente é, tá? Então vocês estão vendo que assim, é bem discreto, eu não estou passando no olho inteiro, eu vou descer com o que sobra aqui no pincel, aqui na pálpebra móvel, que é basicamente nada, isso só para dar uma seladinha no corretivo e ele não ficar acumulando, apesar de que eu sei que ele vai acumular, né? E aí eu venho aqui esfumando. Aqui no final eu vou esfumar um pouquinho mais, só para também criar aqui uma sombra, dar uma levantadinha, mas é basicamente isso. E aí outra coisa que eu gosto de fazer, aqui ó, no comecinho do olho, ao invés de descer o pincel, eu tento manter o pincel mais reto, justamente para já ir levantando meu olho. Então ó, fica uma coisa super discreta, mas já dá uma bela diferença para dar uma profundidade que não existe na nossa pálpebra se você também tem a pálpebra flácida ou caída. Acho que dá para ver, né? A diferença que dá de um olho para o outro. Eu gosto de fazer isso toda vez que eu vou fazer só um delineado, porque eu acho que ajuda a tirar essa impressão de olho inchado que fica na gente. Então toda vez que eu vou passar só um delineador, normalmente eu faço isso. Às vezes eu estou com preguiça e eu não faço, né? Mas eu acho que é uma forma que nos ajuda aí a dar uma levantada no olho, dar uma melhorada aí nesse aspecto de inchado que essa nossa pálpebra deixa. Agora sim, vamos para delineado. Eu vou usar um delineador, que no caso o Color Stay da Revlon, que eu gosto muito. Esse produto ele é muito bom, ele tem uma ótima durabilidade para quem tem a pálpebra caída. E eu vou usar um lápis, os dois pretos, tá? Esse lápis aqui é o da MAC, ele chama Eyeliner Kajal, tá? Os lápis da MAC não são tão bons assim, mas eu tenho aqui, então eu vou usando, né? E a gente vai precisar também de um pincel para dar uma esfumada. Eu vou usar um pincel mais durinho, tá? Esse aqui também é da MAC, ele não tem número mais, mas ele é um pincel chanfrado com as cerdas bem curtinhas e durinhas. Você pode usar um assim parecido, você pode usar um que seja assim, tá vendo? Esse aqui é um da Belisa, super antigo isso, mas ele também tem as cerdas mais durinhas. Vamos começar com a parte de cima deste delineado. Vou pegar aqui o delineador da Revlon, eu vou usar o pincel que vem aqui mesmo, e aí eu vou começar passando primeiro aqui por fora e depois eu vou um pouquinho mais pra dentro. E aí já fica uma dica pra vocês. Ao invés de você vir assim com o pincel em pé, deite o pincel e aí você vem ó, e encosta ele na raiz dos cílios. E vai encostando porção por porção, ao invés de você já vir e fazer um risco de uma vez, que isso vai
facilitar a sua vida se você não tem habilidade, desenvoltura e facilidade de aplicar o seu delineador, tá? Eu vou puxar de uma vez que a gente já tá um pouquinho mais acostumado, né? E vai um pouquinho mais rápido também. Aí, o que a gente vai fazer diferente? Quando chegar aqui no final, você vai puxar um pouquinho para baixo, em direção aqui à sua pálpebra inferior. É bem pouquinho, não é para trazer esse risco longo, tá? Porque esse risco de cima vai encontrar o risco de baixo depois. E agora eu vou terminar aqui no resto do olho, porém eu devo dizer que se você quiser, você não precisa fazer o olho inteiro, você pode parar o risco ali na metade dos olhos, que também dá super certo. Aqui no cantinho interno eu estou tentando fazer ele o mais fino que eu conseguir. Ó, eu fiz um risco bem fininho, porque quando eu abrir o olho e olhar pra frente, a minha pálpebra vai cobrir todo esse delineado. Então, eu já tento fazer o risco bem fino para evitar que isso aconteça. E agora eu vou tentar fazer igual do outro lado, que é a parte mais difícil, porque esse é o meu olho mais caído e normalmente é onde eu borro tudo e tenho que começar tudo de novo. Olha lá que eu falei, esse lado ficou um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Eu não sei se eu comentei, mas eu, para facilitar a aplicação do delineado, além de deitar o pincel, eu de fato encosto ele aqui nos cílios, porque aí os cílios cria meio que um apoio, eu acho que fica mais fácil, então tente aí fazer desse jeito para ver se também não te ajuda. Agora a gente vai pegar o lápis preto e a gente vai fazer um traço aqui do final dos olhos, e aí você abaixa o seu queixo, que isso vai abrir um pouco a sua pálpebra inferior, vai te ajudar. A gente vai, eu vou segurar aqui porque como a pálpebra tá flácida, gente, ela fica dançando. A gente vai encostar ali, ó, no traço que a gente tinha feito de cima, do delineado mesmo. E eu vou trazer até mais ou menos a metade do olho só. Até aqui, ó. E aí pega o pincel e vem aqui por cima e dá uma esfumadinha. O que é esse esfumado? Na verdade, você vai ficar passando aqui o seu pincel, né, em cima do lápis, indo e voltando. E aí eu vou passar um pouquinho da onde eu passei originalmente o lápis, ou seja, eu vou trazer um pouquinho mais aqui pra dentro do olho. Ó, ficou assim. E aí vamos fazer, ou tentar pelo menos fazer igual do outro lado. Vai combinar com o meu cabelo isso, porque vai ficar uma coisa meio anos 70, meio anos 60, né? Olha, é basicamente isso, super fácil. Eu vou passar só um rímel aqui pra gente finalizar. Eu vou usar aqui esse da Clinique, que está até sem a embalagem já, só pra gente dar uma finalizada e eu conseguir mostrar melhor pra vocês o efeito, porque sem rímel, né, gente? Sem rímel a gente não consegue ter noção da maquiagem finalizada. E aí eu estou passando rímel em cima e eu vou passar embaixo também, porque os meus cílios estão ficando loiros. Acho que em breve eles estarão brancos. Então tô tendo que começar a pintá-los com o próprio rímel para eles aparecerem. Inclusive não tem nada a ver com esse vídeo, mas eu tenho aqui esse rímel que também é da Clinique, que eu não estou conseguindo ler o nome porque tá muito pequeno. Isso aqui é uma amostra, na verdade. Eu queria mostrar apenas este aplicador, que é maravilhoso para quem tem os cílios pequenos ou muito curto, porque como ele é desse tamanhinho, ele pega, principalmente os cílios aqui inferiores, ele pega muito bem, ó. Então, se você tem os cílios pequenos ou curtinhos, procure um aplicador assim, que nem esse pequenininho, que você vai ver que vai facilitar demais a sua vida. Para finalizar mesmo, o final finalíssimo, eu vou passar o Blush Chic da Vult, o 03, e eu vou usar o iluminador também da Vult. Eu primeiro pego aqui, passo no blush, o pincel, né? E depois eu venho e passo um pouquinho aqui no iluminador, que aí fica um blush meio iluminado. E aí, como vocês estão vendo, eu estou passando blush sem ter feito a pele, né? Não tô com base, nada. E aí a gente vai dar aqui uma saúde. Eu tô passando em cima do adesivo de espinha mesmo, vou pôr blush nele. Aí, ó, pronto, deu uma saúde, ficou melhor pra mostrar como é que ficou esse resultado final pra vocês. Bom, então é isso, gente. Fica aí essa ideia de um formato, de um delineado diferente. É muito bom pra quem tem pálpebras caídas, porque você não precisa passar ele por cima da sua pálpebra em nenhum momento. Ele fica, de fato, só na raiz do cílio. Então ele também é ótimo pra dar aquele volume nos cílios, né? Dar uma alegria no olhar, dá uma levantada, fica um charme.
E ele é muito bacana, na verdade, para todos os tipos de olhos. Ele é um delineado fácil, porque você não vai ter que puxar um gatinho, então se você ainda não tem muita familiaridade em fazer delineado, tenho certeza que você vai conseguir fazer desse jeito. A única coisa que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção é quando você for fazer o puxadinho aqui externo, você não puxar ele muito para baixo, que a ideia é só que a parte de cima encontre com a parte de baixo. Se você puxar muito, você vai fazer um delineado triste, tá? Se você tem um olho caído, se você fizesse olhar no espelho e achar estranho, é porque pode ser que esse tipo de delineado, dependendo do formato do seu olho, ele deixe os olhos mais caídos, tá? Mas em mim, eu tenho o olho ligeiramente caído, né, ligeiramente triste. Eu achei que ficou bom, dá pra usar. Não achei que ele deixou com um aspecto entristecido. Pelo contrário, achei que ficou bonito, que ele deixa o olho bem amendoado, bem charmoso. E aí é isso, me conta se vocês gostaram, se vocês usam já esse tipo de delineado, se vocês acham fácil de fazer. E claro, não deixa de se inscrever no meu canal e nem de deixar o seu joinha e um comentário para me ajudar e apoiar o meu trabalho. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist com mais outras dicas para pálpebras caídas, que tem inclusive outros estilos de delineado, então se você também tem essa característica, vai lá dar uma olhada, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Até mais, tchau!